Livro de Êxodo, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 43. Contexto da palavra: Iau escolhe Arão e seus filhos para sacerdote. Versículo 1. Consagre seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, do povo de Israel. Eles serão os sacerdotes para me servirem. Versículo 2. Faça roupas especiais para Arão, para indicar que ele foi separado para o meu serviço. Deve ser roupas bonitas, que dignifiquem as funções de Arão. Versículo 3. Fale com a alfaiate, que para esse ofício artístico receberão o dom de mim. Eles deverão fazer roupa que mostra que separei Arão para me servir como sacerdote. Com essa roupa, eles deverão ser consagrados. Contexto da palavra: as vestes sacerdotais. Versículo 4. O conjunto de roupas será assim: uma peça para o peito, chamado peitoral, uma faixa sacerdotal, chamada éfode, um colete, uma manta de linho xadrez, um turbante, uma cinta. Essa roupa sacerdotais serão feitas para Arão e para os filhos dele. Versículo 5. A faixa sacerdotal deve ser feita com todo o capricho. Será de ouro, de peça de linho fino, traçada azul, vermelho, purpura e vermelho carmesim. Versículo 6. Verso contido no anterior. Versículo 7. Será de duas partes, na frente e atrás, unida nos ombros. Versículo 8. A cinta que passará por cima da faixa sacerdotal deverá ser feita com a arte. Será também de ouro e de linho fino, trançada azul, purpura e carmesim. Versículo 9. Porque duas pedras de inox grave nela os nomes das tribos de Israel. Pegue duas pedras de inox, grava nela os nomes das tribos de Israel. Versículo 10. 6 nomes em cada pedra, por ordem de nascimento dos filhos de Israel. Versículo 11. Para gravar os nomes, use a técnica usada para gravar selos, encaixe as pedras em base de ouro. Versículo 12. Ficha as duas pedras na faixa sacerdotal, na parte dos ombros. Servirão para manter viva a lembrança do povo de Israel. Para isso, Arão levará sempre nos ombros os nomes das tribos diante do Criador. Versículo 13. Faça também encaixe de ouro. Versículo 14. As duas correntes de ouro puro traçado, prenda as correntes nos encaixes. Versículo 15. Depois faça artisticamente o peitoral, que servirá para orientar as decisões da parte de Iau. Faça com o mesmo material usado para fazer o éfode, a faixa sacerdotal, o ouro, linho fino, trançado, azul, purpura e carmesim. Versículo 16. O peitoral deve ser peça dupla, formando um bolso. Deve ser quadrado, medindo 2 centímetros de comprimento por 22 centímetros de largura.
Versículo 17. Coloque nele encaixe de pedra em 4 filas. Primeira fila, sárdio, topaz, cabúculo. Versículo 18. Segunda fila, esmeralda, safira e diamante. Versículo 19. Terceira fila, jacinto, agata e metista. Versículo 20. Quarta fila, berilo, inox, jaspe, encaixes serão modelados em ouro. Versículo 21. Cada pedra representará uma das tribos de Israel. O nome da tribo será gravado nela como um selo. Versículo 22. Prenda o peitoral na faixa sacerdotal, por meio de 2 correntes de ouro puro, trançada como corda. Versículo 23. Uma ponta de cada corda ficará presa à argola de ouro, colocada no lado de fora das pontas de cima do peitoral. Versículo 24. Veja o verso 22. Versículo 25. As outras pontas das 2 cordas ficarão presas às partes da frente dos 2 encaixes de pedras de inox, nos ombros da faixa sacerdotal. Versículo 26. Coloque também 2 argolas dentro do peitoral. Versículo 27. Faça ainda 2 outras argolas de ouro para os ombros da faixa sacerdotal, na cinta que passa por cima dela. Versículo 28. Depois liga o fundo do peitoral, as argolas da base da faixa sacerdotal. Faça a ligação por meio de uma fita azul. Isto manterá o peitoral sempre unido à faixa sacerdotal. Versículo 29. Deste modo, Arão levará os nomes das tribos de Israel no peitoral, sobre o coração. Quando entrar no lugar sagrado, lugar é o oráculo do Pai, nosso Criador, assim o Criador se lembrará sempre das tribos de Israel. Urim e Tumim, o contexto. Versículo 30. Coloque dentro do peitoral um Urim e um Tumim, para ser levado junto ao coração de Arão, quando se apresentar ao Criador. Assim Arão estará levando sempre o oráculo sobre o coração toda vez que se apresentar ao Criador. Versículo 31. O verso contido no anterior. Versículo 32. Agora sobre o colete, todo de tecido azul, faça no meio uma abertura para a cabeça. Essa abertura terá um foro em volta, como se faz na abertura de uma saia de malha, para não se rasgar. Versículo 33. O colete será todo enfeitado com desenho de romã, de pano azul, vermelho, purpura, vermelho, carmesim e campainha de ouro. Versículo 34. Será alternada uma campainha de ouro e outra romã, assim por diante. Versículo 35. Arão terá de usar esse colete sempre que for fazer o serviço sacerdotal. Isso para que se possa ouvir o toque das campainhas. Quando entrar no santuário, para se apresentar ao Criador. Quando sair de lá, fará assim para não morrer. O contexto da palavra, lamina de ouro puro. Versículo 36. Faça depois uma chapa de ouro e grava nela, como se faz com selo, esta frase
consagrada ao Criador. Versículo 37. Esta chapa estará presa por um cordão na parte da frente do turbante. Versículo 38. Estará na testa de Arão, para que Arão fique com o peso dos pecados que os israelitas cometerem, ao oferecerem, o consagrará e consagrarem suas ofertas ao Criador. A chapa estará sempre na testa de Arão, para que os israelitas sejam aceitos e perdoados pelo Criador. Versículo 39. Faça também a manta de Arão, manta de linho xadrez. Faça o turbante de linho fino e a cinta trabalhada artisticamente por um bordador. Versículo 40. Faça para os filhos de Arão as mantas, a cinta, os turbantes. Essa peça deve ser elegante e inspirar a respeito. Versículo 41. Vista com essas roupas o seu irmão Arão, os filhos dele. Depois dedica-o, santifica, o consagra esses homens ao Criador para ministério sacerdotal. Para isso deverão ser ungidos com azeite de oliveira, derramando sobre a cabeça dele. Versículo 41 de novo. Vista com essas roupas o seu irmão Arão e os filhos dele. Depois dedica o sagrado esses homens ao Criador para ministrar sacerdotal. Para isso deverão ser ungidos com azeite de oliveira, derramando sobre a cabeça dele. Versículo 42. Faça a roupa de baixo para ele, calções de linho, que fica junto da pele, que vão da cintura até quais aos joelhos. Versículo 43, para terminar. Sempre que Arão e seus filhos entrar no tabernáculo, forem até o altar, que está no lugar sagrado, deverão usar essas peças, senão levarão culpa e não morrerão. Esta regra é permanente para Arão e para os descendentes dele. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 43, para terminar. Fica tranquilo, até o próximo capítulo, se for da vontade dele, se quiser.